Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso aquecimento para a Semana da Costura Sem Cálculo. Se você ainda não se inscreveu, ó, clica no link aqui abaixo e se inscreva, um evento online gratuito, onde você vai sair de lá com a sua primeira peça pronta. Mesmo que seja iniciante, de um jeito fácil, vou te ensinar modelagem, corte, costura, sem matemática, gente, sem cálculos matemáticos. Então tá esperando o que para se inscrever? Clica lá no link, se inscreve. Hoje vai ser um vídeo polêmico. Sim, mais um dos vídeos polêmicos. Por quê? Vou explicar aqui pra vocês como saber o lado direito e o lado avesso. Por que isso é polêmico, Poliane? Não é óbvio? Não, gente, infelizmente não é óbvio. É uma coisa complicada. Eu erro até hoje. Na verdade, eu não erro, né? Porque é uma escolha sua. E aí a gente até vai comentar sobre o nosso próximo vídeo, que é sobre o perfeccionismo na hora de costurar. Se você se prender a regras, ai, não pode, não é, não sei, tal, você nunca vai conseguir costurar, gente. Então, tirem isso da sua cabeça. E essa questão aqui do lado direito e do lado avesso também. Por quê? Às vezes você tem um tecido e a pessoa te fala lá, você viu um vídeo falando, ai, o lado avesso é o lado áspero, mas você gostou daquele lado mais do que o outro. E aí você não faz, não posso fazer minha peça porque esse aqui é o lado avesso. Então, eu já respondo uma pergunta pra vocês. Poliane, você costura com tecido pelo lado avesso? Sim, eu costuro do lado que me agrada mais, tá? Então, façam isso também. Só tem algumas coisas que são importantes, sim, se atentar, tá? Temos algumas regras, né? Algumas regras são para ser quebrada, outras não. Então, a gente pode, sim, usar o lado avesso. Não tem aí, se vocês olharem, eu pesquisei vários vídeos aí no YouTube, cada pessoa fala uma coisa diferente, gente. Então, chegamos num acordo que nada sei, né? Só sei que nada sei. Por quê? Algumas pessoas falaram que tinha que olhar na auréola do tecido, que é o lado que fica áspero, que é o lado que o furinho tá indo para baixo. Porém, quando a gente pega alguns tecidos, como esse, por exemplo, ó. Esse aqui é um tecido que é bem nítido, né? Uma viscose, bem nítido. Qual é o avesso? Porque esse lado tem estampa, então ele é bem mais... Deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó, tá vendo? Esse lado aqui, a estampa tá bem clarinha. E aí, se você pegar a auréola desse tecido, a parte áspera, a bolinha, tá pro lado direito. Então, quando você pega um tecido liso e fala, ah, não, o lado avesso é o lado que a bolinha, né, essa beiradinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A auréola, geralmente, ela tem essas bolinhas. E aí, um lado fica bem lisinho e um lado fica áspero. Os tecidos que não tem estampa, eu vi vários vídeos em canais aleatórios falando sobre isso. Passa a mão na auréola, aonde tiver áspero, é o avesso. Só que se a gente passar a mão aqui nesse tecido, esse lado aqui é o lado áspero. E aqui ele tá no lado direito. Ah, Poliane, então é ao contrário? Não saberemos. Teríamos que visitar uma loja de tecido para descobrir isso na prática. Você sabe que eu até pesquisei sobre isso. Eu fiquei bem interessada em descobrir. Porque isso aqui, essa marcação, é a máquina, né? Que faz quando eles esticam o tecido. Fiquei pensando, será que eles esticam sempre pro mesmo lado? Mas aí eu fui olhar outros tecidos e vi que não acontece isso. Como eu falei pra vocês, ó, esse aqui é o lado direito, as bolinhas, né, o lado áspero tá pra cima. Porém, esse outro tecido aqui, esse linho, que também é bem óbvio qual que é o lado direito e o avesso, quando a gente passa a mão, as bolinhas estão para o lado de baixo. Isso significa que eles fizeram de propósito para nos confundir, só pode. Mas vou deixar aqui o meu jeito de escolher, tá? Não tô falando pra vocês que é certo, que é errado, eu sei que depois o pessoal fica com mimimi nos comentários, não é assim, não... Tira isso da sua cabeça, gente. Faz do jeito que te agrada, que fica melhor pra você. Por quê? Vou explicar até aqui pra vocês que tem alguns tecidos que você pode usar os dois lados juntos. Sim, direito e avesso ao mesmo tempo. E não tem problema. Se isso te faz bem, se vai ficar bonito na sua peça, o importante é que você se sinta bem, que fique feliz, que fique bom pra você, certo? Então agora eu vou mostrar, tô com vários tecidos aqui. Vou tentar mostrar o mais perto possível essa questão das imperfeições. Tem alguns tecidos que são bem nítidos, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar certinho no vídeo, mas farei o possível aqui pra vocês. Mas eu só quis fazer essa introdução já pra explicar pra vocês que não tem uma regra exata que te impeça de usar o lado avesso do tecido. Que podemos sim usar o lado do avesso do tecido. Tem pessoas que até preferem, como é o caso do cetim. O cetim tem bastante brilho, tem gente que não gosta daquele brilho, sabe? E aí quer usar o lado avesso e tá tudo bem, certo? Então, vou mostrar agora aqui pra vocês na prática os tecidos e alguns detalhes aí que podem ajudar a gente a chegar nessa questão aí, descobrir esse segredo de qual é o lado avesso do tecido e qual é o lado direito. Bora pro nosso vídeo.
Bom, vamos começar aqui com os que são bem óbvios e aí a gente passa para os mais difíceis, certo? Aqui a gente tem o jeans. O jeans é bem nítido, lado direito e lado avesso. Então, a gente consegue observar aqui na auréola do tecido, ó, tá até mais escurinho. E o lado do jeans mais clarinho, geralmente, é o lado avesso. Aqui já entra uma questão que eu falei pra vocês, de usar os dois lados. De repente, se você achar que esse lado de trás te agrada mais, nesse caso aqui, ele tá bem lavado, né? Bem brancão. Mas tem alguns jeans que não são assim. Tem alguns jeans que o lado avesso é bonitinho. A gente vê aqui alguns pontinhos, que é quase, não seria uma imperfeição, né? Mas alguns pontinhos. Mas até isso deixa bonitinho. Então, você pode fazer, por exemplo, vou pegar aqui uma camisa, na verdade é um vestido que eu fiz, ó. Esse vestidinho jeans, eu trabalhei com os dois lados do tecido, ó, na manga. Então, eu fiz a manga e dobrei o lado avesso pra fazer o acabamento. Tanto na manga como no bolsinho, ó. Então, aqui já tá uma ideia pra vocês de usar o lado avesso na peça. Sem medo, gente. Ele dá até um destaque. Então, no jeans, isso aqui fica bem legal. Quando vocês forem fazer barra, vocês podem fazer somente pelo lado direito, como vocês podem também fazer pelo lado avesso, que dá uma graça aí no tecido. Então, é um dos tecidos que vocês podem sim estar usando o lado avesso sem medo, tá? Tem alguns outros aqui que eles são bem nítidos também. Qual é o lado direito, qual é o avesso? Vou mostrar esse pra vocês. Esse aqui é o nosso crepe. Deixa eu tirar o fiozinho. Ele tem esses detalhezinhos, estão vendo? Eu gosto de chamar esse tecido de pipoca. Ele parece umas pipoquinhas. E se vocês virarem pelo lado avesso, ele não tem. Ele é liso. Esse tipo de tecido já é complicado você usar dos dois lados, tá? Porque é bem nítido a imperfeição dele, sabe? Ele é rústico mesmo do lado avesso. Então, esse tipo de tecido eu recomendo que vocês usem ele totalmente pelo lado direito. É o caso da viscose também, que a gente acabou de ver ali no vídeo, ó. A viscose, se a gente colocar aqui, a gente vê que é bem nítido. Olha a cor, como é bem apagada do lado avesso. Porém, esses tecidos aqui são fáceis de vocês verem, porque quando vocês pegam, ó, é bem nítido qual é o lado direito. E, Poliane, mas eu posso fazer um detalhe pelo avesso? Nesse caso, eu não recomendo, porque se vocês verem, ele não tem muita graça aqui na parte de trás. Ele tem cara de avesso. Mas tem outros casos também que vocês vão conseguir usar os dois lados. Então, se ele tiver esses detalhezinhos assim, aí você tem que usar ele totalmente do lado direito. É o exemplo da renda. Vou mostrar aqui também um pedacinho de renda pra vocês. A renda, principalmente essas mais trabalhadas, se a gente observar, ela tem um relevo, ó. Vocês conseguem ver? Do lado avesso, ela não tem esse relevo. Então, ela é bem nítido qual é o direito, qual é o avesso. Então, a renda também, a gente não consegue usar os dois lados. Ó, aqui a gente não vê o desenho. Aqui a gente vê. Tá vendo? Então, se a gente fizer um detalhe dela pelo avesso, vai ficar estranho, vai ficar feio. Por quê? Porque é bem nítida. Poliane, mas é porque essa sua renda aí é altinha. Tem algumas que não são assim. Mesmo as rendas baixinhas, gente. Eu vou mostrar uma outra aqui pra vocês verem, ó. Aqui a gente tem uma renda bem baixinha, não tem relevo, mas a gente vê, é nítido também o lado direito e o lado avesso. Percebam que aqui ela tem um brilho, tá? E quando a gente vira pelo lado avesso, ela não tem. Vejam que o desenho é bem mais fosco, tá? Mesmo não tendo relevo. Vou tentar dobrar aqui ela com os dois pedacinhos. Ó, aqui a gente consegue ver, é bem nítido, até a cor, né? Lado avesso, lado direito. Então, esses tipos de tecido aqui, eu não recomendo que vocês usem pelo lado avesso. Acabei de falar pra vocês que poderia, né, que a peça é sua, mas esses eu não recomendo porque ele fica bem nítido que foi feito pelo lado avesso. Vou mostrar aqui agora no linho. Aqui temos um pedaço de linho, deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Ele também tem esses detalhes, tanto do brilho como da altura, ó. Ele tem uma textura aqui, então a gente consegue ver perfeitamente qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso, tá? E aqui na auréola também, foi o que eu falei pra vocês da bolinha. O que que o pessoal comenta da auréola do tecido? O lado liso é o lado certo. Esse aqui tá certinho, ó. Se a gente passar a mão, esse lado é lisinho. E do lado avesso, essas bolinhas, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essas bolinhas aqui, elas estão saindo, então elas são ásperas. Então, esse aqui é o lado avesso, ok? Então, lado direito, lado avesso. Mas agora, a gente vai entrar... Até aqui foi super simples, né, Poliane? O que se mostrou aí foi óbvio. Não mudou nada na minha vida. Agora, vamos entrar no porém, gente.
Um dos exemplos que é mais complicadinho aqui, que eu uso muito, mais complicado da gente identificar. Oxford. Olha aqui, os dois lados são idênticos. Vocês podem até falar que não, gente, mas se vocês pegarem aí, vocês vão ver, é igualzinho. Os dois lados são idênticos. Aí, sim, você pode usar aquele termo que o pessoal usa, da lateral aqui da auréola. Passa a mão, vê qual lado tá mais bonitinho. No caso aqui, o meu, esse lado aqui é o lado mais lisinho, ó. As bolinhas estão indo de cima para baixo. E esse lado aqui, se você passa a mão, você sente as bolinhas. Então, eu usaria esse lado. Poliane, mas e se aconteceu aí de eu já cortei errado e usei o outro? Posso estar usando? Pode, gente. Se vocês observarem no tecido todo, ele não tem uma imperfeição. É um tecido que dificilmente ele vê aquelas bolinhas, aqueles defeitinhos pelo lado avesso. Os dois lados dele são muito bonitinhos, muito parecidos. Aí fica a questão, posso usar o lado avesso? Pode, só que se você cortar a peça por um dos lados, ficou na dúvida, cortei desse lado aqui, eu achei que isso aqui é o direito. Corta tudo do mesmo lado. Não vai cortar um desse lado, depois outro desse lado. Por quê? Quando você costurar a sua peça, aí vai aparecer a diferença. Até mesmo na cor, tá? Então, na dúvida, faz isso aqui. Vem, vê a lateral aqui do tecido da auréola. O lado que tá mais lisinho, você usa como lado direito. No meu caso, seria esse aqui. Isso vai acontecer também com tecidos lisos, tá? Aqui a gente tem o caso de uma cambraia, ó. Eu tenho tanto no preto como no branco. Se vocês olharem, mesmo na auréola, os dois lados são perfeitinhos, tá? A gente não vê diferença, ó. Quando coloca aqui, ó, não dá pra ver diferença. São idênticos. E outra coisa que eu digo pra vocês, quando vocês forem olhar, procurar alguma imperfeição, tem alguns tecidos que a gente consegue ver do lado avesso a trama na diagonal. Você vê que o lado direito tá tudo na horizontal e vertical. E quando a gente vira pelo avesso, a gente consegue ver um pouquinho assim na diagonal, que são as pequenas imperfeições do tecido. Aí, vocês conseguem descobrir o lado direito e o lado avesso. Nesse caso aqui, a mesma coisa, ó. Eu pegaria aqui na lateral, ó, passou a mão, senti que esse lado é o lado liso, lado direito. A auréola tá áspera, deixa pelo lado avesso. Se vocês fizerem desse jeito aqui, não vai ter erro, porque esses tecidos são bem complicadinhos mesmo, os dois lados são idênticos. Mas, na dúvida, costura tudo de um lado só. Isso aqui é a mesma coisa, ó. A auréola do tecido. Aqui tá o lado áspero. Aqui tá o lado liso, tá? Então é só olhar isso. Mas, como eu falei pra vocês, na viscose não aconteceu isso. A viscose, o lado áspero está pra cima. Estão vendo? Olha aqui as bolinhas, ó. Esse aqui é o lado áspero. E aqui é o lado direito. Por isso que eu falei. Alguns tecidos vêm pra nos enganar. Então, escolhe o lado que você achar melhor para você. Não fique preso a isso. Só o importante é que você escolher um lado, definir um lado. Porém, esse tecido aqui era tudo igual. Os dois lados pareciam idênticos. Eu vou escolher esse lado. Escolheu esse, faz tudo nesse lado. Não faz um de um lado e outro de outro. Vou mostrar aqui mais um tecido para vocês. Deixa eu tirar. Aqui a gente tem um crepe. Ele é bem nítido também qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Consigo mostrar para vocês no vídeo. Ó. Tá dando pra ver uma diferença de cor, né? Talvez no vídeo vocês não consigam ver tão certinho. Esse lado aqui, gente, ele brilha. Esse lado, ele já tá mais fosco, tá? Deixa eu ver se eu consigo abaixar a luz pra vocês verem, ó. Esse lado, ele é bem mais fosco. E esse lado, ele é liso. E ele é bem macio. Esse lado é macio, esse lado é áspero. Então, esse é o lado avesso. Porém, chegou naquela questão que a gente falou do cetim. Eu aqui particularmente, eu gosto desse lado mais áspero. Eu amo esse tecido aqui, que é o crepe, mas eu gosto, esse crepe é cetinado, né? Mas eu gosto desse lado, porque eu não gosto do brilho. O cetim também. Às vezes eu uso o cetim, mas dependendo da onde eu vou usar, eu prefiro usar ele do lado avesso, que não tem brilho. Então, não é todo mundo que gosta desse brilho. Então, se você quiser usar o lado áspero, né? O lado fosco, tá tudo bem, tá? Esse é um dos tecidos também que você pode usar os dois lados juntos. Você pode, por exemplo, fazer uma saia e fazer aí, de repente, um detalhe, ó, uma barra do lado fosco e deixar a saia toda do lado liso. Então, não se prendam a isso, tá, gente? Eu tenho que saber qual que é o lado direito, eu tenho que saber qual que é o lado avesso. Porque se a gente olhar as bolinhas, tá do mesmo jeito que eu falei pra vocês, ó. Era pra ser o lado liso, mas não é. As bolinhas estão pro lado de cima. Então, quando a gente vê nesses canais falando, o lugar que a bolinha tá pra baixo é o avesso, não é bem isso. A gente já percebeu que não. Isso aí não, ele varia de tecido para tecido, mas tem alguns que aqui é o lado direito e a bolinha tá pra cima.
Então, a gente não tem que ficar olhando só na auréola. Escolhe pelo lado que te agrada mais. Vai ser muito melhor, você vai ter muito menos dor de cabeça de ficar pensando. E se alguém falar pra você, ah, mas você costurou o cetim do lado fosco, tá errado. Você fala, gente, é meu gosto. Eu queria assim. Eu, por exemplo, eu gosto desse lado. Se eu fosse fazer, esse tecido aqui é o tecido que eu usei pra fazer o viés daquela blusa de renda, que vocês já viram aqui no canal, né? Inclusive, a nossa renda tá aqui, ó. Então, eu fiz uma composição da renda com esse crepe. E eu usei ele todo do lado avesso, do lado fosco, tá? Porque eu não queria que brilhasse. Imagina só o viés brilhando dentro da renda, não ia ficar bonito, né? Então, eu escolhi ele do lado fosco. Então, a escolha é sua, gente. Só o importante é isso. Escolher o lado fosco, tudo pelo lado fosco. Escolher o lado brilhante, tudo pelo lado brilhante. E a mesma coisa vocês vão fazer quando for um tecido liso. Os dois lados são iguais, mas se você escolher um lado, corta tudo daquele lado. Porque se você montar a peça, escolher, por exemplo, cortei o lado direito aqui, o lado da frente eu cortei aqui. Ah, e o meu tecido é pouco. Agora aqui do outro lado, ele é igual. Vou cortar pelo lado avesso porque o tecido é igualzinho. Não, gente, aí dá problema. Aí quando você vestir a sua peça, ele vai aparecer. Porque até a tonalidade, quando o tecido tá assim, sem corte, ele parece que ele é tudo igual. Mas quando você costurar, você vai perceber que até a tonalidade vai ficar diferente. Aí sim, vai ficar nítido que você fez um erro. Então, se você escolheu esse lado, corta tudo desse lado. Se você escolheu esse lado, corta tudo desse lado. Independente se é o lado direito ou avesso. E a mesma coisa aqui pro brilhante. Escolheu o brilhante, tudo no brilhante. Escolheu o fosco, tudo no fosco. E aí, se vocês quiserem fazer uma barra, fazer um viés, um detalhezinho pelo lado avesso, aí tá tudo bem, tá? Só é importante vocês se atentarem a esse detalhe. Então, não fiquem presos a esse detalhe aqui da auréola do tecido, que o lado áspero é o lado avesso, porque a gente viu aqui, né, nesse tecidinho, que o lado áspero tava pro lado direito. Então, não é uma regra, tá, gente? A regra vai ser olhar mesmo, isso aqui vai ser no olho. E uma última dica que eu dou aqui pra vocês, que eu faço muito, quando vocês forem fazer essa escolha, tentem fazer num lugar aberto durante o dia. Ah, Poliane, eu só tenho tempo para costurar à noite. Então, quando você comprar o tecido, já deixa ele com o lado direito marcado. Porque quando você olha ele na luz natural, você consegue ver as imperfeições e descobrir melhor qual que é o lado direito. Quando você tá aqui, igual agora, que eu estou com uma luz artificial, mostrando pra vocês na câmera, fica bem mais difícil de eu tá vendo esse detalhe. Às vezes até mesmo questão da cor, tá? Quando você tá na luz natural, é mais fácil você ver essa imperfeição da cor. Então, procurem lugares próximos à janela para vocês estarem vendo esses detalhezinhos, certo? Então, chegamos à conclusão que não há exatamente um lado avesso. O lado direito do tecido é o lado que te agrada. Você pode escolher o lado que você quiser. A única coisa que a gente tem que se atentar quando for tecidos com estampa, como essa aqui. Aí sim, você tem que deixar, né, respeitar aqui o lado avesso. Mas em casos de tecido que não tem esse lado avesso tão nítido ou tem esse brilho, como a gente comentou aqui, você pode estar fazendo a escolha qual vai ser o seu lado avesso e qual vai ser o seu lado direito, certo? Não fique preso a regras limitantes aí. Faz o que te agrada mais, o que te faz melhor. Só nesse caso aqui que eu não te indico por conta, né, que você vai estar alterando a estampa, tá? Mas do contrário, você pode fazer a escolha. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E é claro, né, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem novas dicas. Mas se atentem a isso, gente. Não fiquem com essa perfeição aí, porque a perfeição é bom, gente. Quer fazer uma roupa perfeita, uma costura perfeita, um acabamento maravilhoso. Mas principalmente quando a gente está iniciando, se a gente fica muito buscando essa perfeição aí dos pontos, de fazer tudo perfeito, tudo bonitinho, ouvir muito o que os outros têm a te falar nesse momento, acaba te atrasando. Em vez de te ajudar, acaba te atrasando. E eu falo por experiência própria. Eu já parei com a costura várias vezes por conta disso. Por críticas. Então, críticas construtivas são ótimas para o seu crescimento. Inclusive, eu estou aqui para isso. Quando vocês tiverem uma dúvida, podem me mandar. Se quiserem mandar foto da peça, vou deixar aqui também, ó. Meu Instagram, pode mandar lá no Instagram. O pessoal que tá lá no grupo da Costura Sem Cálculo tem o número do suporte, pode mandar pro número do suporte. Vou deixar aqui na descrição também para vocês o número do suporte, quem precisar falar comigo. Mas não fiquem nessa perfeição, porque vai acabar atrasando vocês mais do que ajudando. Primeiro você faz, depois você melhora. Essa é a nossa frase do dia, ok?
Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, muita paz, amor, saúde, prosperidade e até a próxima!